Bom, dando continuidade aqui ao nosso estudo de evolução temporal, nós vamos dar uma olhada agora como é que fica a evolução temporal quando se trata de tempo finito. Ok? Então nós definimos na aula anterior o operador de evolução temporal como U de dt, ou seja, com tempo infinitesimal, é igual a 1 menos I h dt sobre h cortado, onde h aqui é o operador hamiltoniano, né? De tal maneira que quando U de dt atua num ket de estado alfa, que está em algum, pode ser em t igual a 0, em algum instante de tempo, isso aqui te leva a alfa de t mais dt. Ou seja, ele dá um passo infinitesimal no tempo. Em geral, você quer saber como é que vai estar o teu estado da tua função de onda depois de um tempo finito, né? Depois que passou um tempo finito. O operador de evolução temporal para tempo infinitesimal aqui, para chegar ao tempo finito, você precisa aplicá-lo infinitas vezes no vetor de estado, na função de onda, né? Então, em determinadas circunstâncias, é fácil determinar quem é o operador de evolução temporal para um tempo t finito, né? Que tira o vetor de estado no instante t1 e leva até um t2 com esse intervalo finito. Okay? O que acontece? Se o hamiltoniano é independente do tempo, ou seja, se ele não tem o tempo explícito, se h não contém tempo explícito, isso vai significar que em qualquer instante de tempo é verdade que o próprio hamiltoniano comuta com ele. Isso parece óbvio, mas não é, porque se esse é um operador que depende explicitamente do tempo, à medida que o tempo passa, o operador em t igual a 0 diverge do operador no tempo posterior. Nós vamos ver na sequência do curso, situações em que isso ocorre. Então, se o operador evolui no tempo, de alguma maneira, isso depende explicitamente do tempo, essa comutação aqui não vai ser verdadeira. Ele não vai comutar com ele mesmo em todo instante de tempo em algumas circunstâncias, tá certo? Então, no caso específico que a H é assim, nós podemos desenvolver o operador de evolução temporal usando uma lógica simples que nós estamos aqui, num ponto do tempo, que é T1 igual a 0. Nós queremos dar um passo no tempo até um T2 aqui. E esse passo é um passo finito, não infinitesimal. Então, nós pensamos que a gente vai fazendo, o tempo é contínuo, né? Nós vamos fazendo uma série de passos aqui. O ΔT aqui eu vou colocar simplesmente de T1 até T, né? Cada passo desse eu poderia definir ele como sendo um intervalo, que é t menos 0, que é t, dividido pelo número de passos. Então isso aqui seria um ΔT para cada passo. Okay? Então fazer essa sequência de operações aqui significa aplicar o operador de evolução temporal de uma quantidade t sobre n, aplicar de novo, ou seja, fazer u de t sobre n vezes u de t sobre n infinitas vezes, tá certo? Levando n ao infinito. Então eu teria cada intervalo desse aqui é infinitesimal, quando n vai para infinito, esse ΔT vira um dt. Então eu aplico o operador de evolução temporal infinitas vezes no intervalo t sobre n. Ou seja, u de t, para esse t finito, né? Ele seria igual a fazer 1 menos I sobre h cortado, h t sobre n,
N vezes no limite, né? Quando N vai para infinito. Então isso me permite, seria aplicar infinitas vezes T sobre N aqui, tá certo? Isso a gente já fez em outro, a gente já fez para translação finita, né? Então isso aqui esse limite aqui te dá o limite fundamental, um limite fundamental que te diz que U de T finito vai ser E elevado a menos I H sobre H cortado T. Aqui é o operador, né? Operador hamiltoniano. O tempo é parâmetro, H é um número, I é um número complexo, o tempo é parâmetro, mas o H ali é o operador. Ou seja, nessa circunstância aqui, eu tenho alfa de T sendo dado por U de T, agora finito, né? Atuando num alfa em T igual a zero, aqui eu vou especificar T igual a zero, por exemplo. Isso aqui é igual a fazer exponencial de menos I H sobre H cortado T, atuando em alfa de T igual a zero. Então isso aqui me dá o alfa em qualquer instante de tempo futuro. O ket de estado em qualquer instante de tempo futuro. Lembrando aqui, né? Exponencial de menos I H T sobre H cortado. Eu só posso fazer isso justamente porque esse produto aqui, né, esse parcelamento aqui, me permite, eu posso pegar esse parcelamento aqui e escrever assim, na verdade, porque esse hamiltoniano está comutando com ele sempre, né? Então não tem ordem aí. Aqui então eu posso expandir isso aqui como a série da exponencial. Sobre H cortado, mais, escrever assim, menos I T sobre H cortado quadrado, H ao quadrado sobre 2 fatorial, mais o termo ao cubo, mais o termo na quarta, e etc. Certo? Então, quando eu vou aplicar esse operador exponencial no ket de estado, eu estou pensando sempre que eu tenho que expandir essa exponencial da sua série e ver como as potências de H atuam no ket de estado. Certo? Quando o ket de estado contém elementos autovetores do próprio H, ou seja, se eu tenho assim, né, esse meu ket de estado está escrito como somatório em I de CI, que é o coeficiente vezes AI, e esses AI são autovetores do H, ou seja, H atuando em AI me dá E de I, AI. Isso vai me dizer que H quadrado atuando em AI vai me dar EI quadrado AI. H na N atuando em AI vai dar EI na N AI. Tá certo? Então o que acontece? Se esse ket pode ser expandido assim, a exponencial vai agir nesses vetores de estado e vai tirar aqui no vetor de índice I, vai tirar EI, aqui vai tirar EI quadrado sobre 2, EI ao cubo. Ou seja, ele vai tirar uma série para as energias correspondentes a esse hamiltoniano. Tá certo? De modo que essa atuação eu vou poder, nesse caso, em que eu conheço aqui, né, essas equações de autovalores, nesse caso eu vou poder escrever dentro da exponencial as próprias autoenergias correspondentes ao ket onde está sendo ao ket de estado onde ele está atuando. Para a gente resolver um exemplo aqui acadêmico, simplesmente, vamos resolver um exemplo. Eu vou tomar uma base aqui, só bidimensional aqui, que
contém um AutoCAT 1 e um AutoCAT 2, de tal maneira que esses AutoCATs são AutoCATs do operador hamiltoniano. Então, quando H atua em 1 me dá E1, 1. Quando H atua no CAT 2 me dá E2, 2. Tá certo? E eu vou supor que um sistema aí, supor que em t igual a 0, minha condição inicial aqui, né, o meu estado, é 1 sobre raiz de 2, vou colocar ele como uma superposição desses dois estados da Hamiltoniana aí, desses dois autovetores da Hamiltoniana. Assim. Tá certo? Então, coloquei numa superposição dos dois estados. Isso foi a preparação que eu fiz em t igual a 0. Então, como que será o CAT de estado em t, né? Alfa de t. Então, alfa de t vai ser atuar U de t em alfa. Ou seja, alfa em t vai ser 1 sobre raiz de 2, exponencial de menos i ht sobre h cortado, atuando em 1, 2, assim, né? Então agora é aquela lógica, ó. Isso aqui você enxerga como uma série, né? Quando h atua em 1, ele tira E1. Quando h quadrado atua em 1, ele tira E1 quadrado, E1 cubo, assim por diante. De modo que eu reconstruo a série da exponencial, só porque ao invés do operador aqui, me tem os autovalores correspondentes a E1 e a E2. Ou seja, alfa de t vai ser 1 sobre raiz de 2. Quando ele atua no 1, tira E1. Então eu posso escrever diretamente exponencial de menos i E1 t sobre h cortado 1, mais, quando ele atua em 2, tira a energia correspondente 2. Exponencial de menos i E2 t sobre h cortado vezes 2, né? Segundo as equações de alto valor obedecidas pelo operador H. Então esse aqui é o teu CAT de estado no instante t qualquer. Note que se você fizer isso aqui, tirar a norma, né? Novamente, quando eu conjugar, isso aqui vai ficar mais, aqui vai ficar mais, né? Como os CATs 1 e 2 são ortogonais, né? 1 e 2 são ortogonais, então isso aqui vai dar 1 meio, né? Porque vai ficar ao quadrado, mais 1 meio que vai dar igual a 1. Então, característica, o fato de o operador de evolução temporal ser unitário, ele não pode mexer na norma do teu vetor de onda. Esse vetor continua normalizado. Tá? Mas isso aqui agora não é uma fase global que está multiplicando o vetor de estado. Por quê? Porque aqui eu tenho E1, nesse CAT aqui eu tenho E2. Essas energias são diferentes. Né? São duas autoenergias desse hamiltoniano aí, que são diferentes. Então isso aqui não representa uma fase global. Tá? Então isso aqui existe uma evolução verdadeira. Eu poderia, por exemplo, só para... por exemplo, qual a probabilidade de eu fazer uma medida em algum instante de tempo, ok? E encontrar o estado, encontrar o sistema, num estado aí, que eu vou arbitrar aqui, no estado beta, 1 sobre raiz de 2, 1 menos 2. Ok? Então eu estou perguntando, dado que o teu sistema evolui dessa forma aqui, qual a probabilidade de eu fazer uma medida e encontrar ele nesse estado aqui? Ok? Então, postulado da medida, né? Probabilidade de encontrar beta
beta dado alfa de t, beta dado alfa de t, isso aqui vai ser o módulo quadrado de beta alfa de t ao quadrado. Isso aqui vai ser a probabilidade do tempo, né? Disso, de uma medida obter esse resultado aqui, o sistema nesse estado aqui, combinação negativa. Então, essa probabilidade vai ser módulo quadrado, aí expandir aqui, né? Então você vai ter, tem 1 sobre raiz de 2 aqui, 1 sobre raiz de 2 aqui das normas, vai ficar 1 meio aqui por fora, né? Eu não vou, bom, posso escrever aqui 1 menos 2, que multiplica exp menos i e1t sobre h cortado no 1 mais exp, escrevo embaixo, mais exp de menos i e2t sobre h cortado no 2. Módulo quadrado disso. Então, esse com esse dá 1, 0, e aqui 1. Restando então P igual 1 meio, que multiplica as próprias exponenciais, né? Exp de e1t sobre h cortado, menos exp de menos i e2t sobre h cortado, módulo quadrado disso. Então aqui, para tirar esse módulo quadrado, esse aqui vai dar 1 quarto. Essa exponencial aqui é cosseno mais i seno, com argumento em e1. E essa exponencial aqui é cosseno menos i seno, com argumento em e1. E essa exponencial aqui é cosseno menos i seno, com argumento em e2. Tá certo? Então você pode separar em real e imaginário. E essa probabilidade fica 1 quarto cosseno de E1t sobre h cortado menos cosseno de E2t sobre h cortado menos i seno E1t sobre h cortado mais seno E2t sobre h cortado, o módulo quadrado disso. Então isso aqui é a parte real desse número, essa aqui é a parte imaginária desse número. Okay? Então, abrindo aí, você vai ficar com quadrado disso mais quadrado disso. Então vai dar cosseno ao quadrado, vai ser no quadrado, vai cortar os termos, de modo que a probabilidade para essa medida ter esse resultado dado aí, vai ficar aqui 2 menos 2 cosseno de E1t sobre h cortado vezes cosseno de E2t sobre h cortado mais 2 seno de E1t sobre h cortado seno E2t sobre h cortado. Tá certo? Agora aqui já tirei o módulo quadrado. Tá? Então esse é o resultado da probabilidade no tempo para eu obter esse resultado aqui numa medida. Okay? Então, essa é a lógica de pegar a evolução temporal usando diretamente o operador de evolução temporal. Você atua o operador diretamente no teu vetor de estado, tá certo? Então, para finalizar essa parte inicial aqui, nós podemos conhecer o de t de outra maneira ainda. Que a gente consegue desenvolver uma equação de Schrödinger não para a função de onda,
mas diretamente para o operador de evolução temporal. Ou seja, resolver a equação de Schrödinger você pode resolver para a função de onda, pode resolver por operador de evolução temporal. Uma vez conhecido o operador de evolução temporal, você sabe como é que o seu sistema evolui no tempo, tá certo? Então a lógica para tirar a equação de Schrödinger para o operador de evolução temporal é bem simples. Ó. A gente sabe que U de dt atuando em U de t, isso é aditivo, né? Ele dá um passo até t mais dt, ou seja, ele te leva a U de t mais dt. Dá um passo dt no tempo. Eu sei que U de dt, e é só esse que eu conheço em princípio, porque o U de t é para tempo finito, né? A gente desenvolveu aquele anterior numa condição específica que o hamiltoniano tem que obedecer, tá certo? Então aquele operador de evolução temporal que eu desenvolvi no começo da aula, para tempo finito, ele é válido naquela circunstância, tá certo? Se o hamiltoniano tiver outras características, daí eu desconheço o operador para tempo finito. Mas eu conheço sempre o operador de evolução temporal para tempo infinitesimal. Isso aqui é geral. Isso aqui é sempre válido, tá? Então eu posso atuar ele aqui, ainda que eu não conheça o U de t, mas eu conheço o U de dt, tá? Então isso aqui é 1 menos i h sobre h cortado dt vezes U de t é igual a U de t mais dt, né? Introduzir esse operador aqui. Bom, agora a gente já fez isso várias vezes, né? Aplica aqui, então eu fico com menos i h sobre h cortado dt. Esse dt aqui eu posso passar para o outro lado, né? Ele é um parâmetro, é um número. Então menos i dt sobre h cortado h vezes u de t. E esse 1 vezes esse termo eu passo para o outro lado. U de t mais dt menos U de t. Ok? Então, reagrupando aqui, eu fico que H atuando em U de t é igual a I, H cortado, né? U de t mais dt menos U de t sobre dt no limite que dt vai a zero. Isso aqui é a derivada parcial do U em relação ao tempo, né? A derivada do U em relação ao tempo. Então eu tenho que H atuando em U de t é igual a I, H cortado, du de t dt. Que é a equação de Schrödinger, ela é igual, né? Note que se eu colocar psi aqui, é a mesma equação de Schrödinger dependente do tempo, né? Isso aqui é a equação de Schrödinger para o operador de evolução temporal. Então o que acontece? Dado um H aqui, se eu conseguir resolver essa equação, eu também sei o operador de evolução temporal. É uma outra maneira de enxergar as coisas. Então note bem, tome bastante cuidado. O operador para tempo infinitesimal é sempre esse. O operador para tempo finito depende da forma que o H vai assumir, tá certo? Para casos em que o seu H está escrito em termos de... nós estamos na representação de Schrödinger, esse H está escrito em termos de x, px, que são operadores que não tem tempo explícito, só isso. Então tudo bem, o U de t vai assumir a forma exponencial de menos i h t sobre h cortado. Mas esse h aqui, você pode ter quando você tem campos eletromagnéticos que estão variando no tempo, etc, você pode ter esses h's que têm formas explícitas no tempo e tal. Daí o operador de evolução temporal não é esse aqui, tá certo? Sempre tem que tomar cuidado. A gente vai estudar, quer dizer, as pessoas que fazem mecânica quântica 2 vão estudar isso em teorias de perturbação e etc, tá? E representação de interação e outros casos.
Essa forma aqui é restrita para nós. Mas essa forma aqui é sempre verdadeira. Ok? Então, por enquanto era isso. Obrigado.